Rebeldes voltam a atacar com drones 2 navios comerciais no Oriente Médio. Acordo fronteiriço bipartidário. Biden culpa Trump caso o projeto não vá à frente no Senado americano. Qatar afirma ter resposta positiva do Hamas para acordo de cessar fogo. Depois da vinheta, vamos descorrer essas informações e dar uma especulada nas consequências das mesmas. Bem-vindo, é sempre um prazer, uma honra contar com vossa audiência. Esse é o Geopolimono e eu sou o Jonathan e a gente vai descorrer essas informações aí que circularam no mundo geopolítico. Antes de mais nada, é claro, se você já gostou aqui do assunto do vídeo, deixa um like nesse vídeo. Também te convido a se inscrever aqui no Geopolimono. A gente vai falar a respeito das principais eleições presidenciais. Lembrando que esse ano a gente tem as eleições americanas e também nós vamos falar dessas questões nevrálgicas envolvendo nações que estão acontecendo e futuras que possam vir a acontecer, mas como eu gosto de falar sempre aqui nos vídeos, a gente não torce para que isso aconteça, mas se acontecer ou não acontecer, a gente vai noticiar aqui no Geopolimono. E agora chega de mais delongas e vamos direto ao assunto, porque supostos drones usados pelos rebeldes Houthis do Iêmen atacam mais 2 navios em águas do Oriente Médio. Isso foi hoje, na manhã de terça. 2 navios que viajavam em águas no Oriente Médio foram atacados por supostos drones rebeldes Houthis no Iêmen. Na manhã de terça-feira, disseram as autoridades. Os últimos ataques na campanha dos combatentes apoiados pelo Irã de atacar navios durante a guerra Israel contra o Hamas na faixa de Gaza. O primeiro ataque aconteceu na parte sul do Mar Vermelho, a oeste do ponto iemenita de Odeida, com o projétil a causar ligeiros danos às janelas do navio na ponte, disseram as operações do Comando Comércio Marítimo do Reino Unido dos militares britânicos. Uma pequena embarcação estava perto do navio antes do ataque crescente. Aí a empresa privada Embraer identificou o navio como um cargueiro com bandeira de Barbados e propriedade do Reino Unido. Ninguém ficou ferido a bordo do navio, que sofreu danos leves, disse a empresa. Graças a Deus, não houve feridos. E como os Houthis tinham prometido, né, esse navio é de bandeira do Reino Unido. É de propriedade do Reino Unido, né, e bandeira de Barbados. O segundo navio foi atacado na terça-feira, perto da cidade portuária de Aden, no sul do Iêmen, informou a UKMTO. Embraer o identificou como um navio de propriedade grega com bandeira das Ilhas Marshall, vindo dos Estados Unidos com destino à Índia. Então, mais um navio que tem a questão com os Estados Unidos, que também foi uma das promessas dos Houthis. Esses Houthis, eu vou te contar, eles são, como diz o Tasso São Paulo Ferro, eles falam e estão atacando mesmo. As embarcações, a embarcação relatou uma explosão de 50 metros deste bordo, disse Embraer. Nenhum ferimento ou dano foi relatado. Ainda bem, mais uma vez aí, graças a Deus que não aconteceu nada com as pessoas. Mais tarde, o porta-voz militar dos rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, Brig, o general Hayat Sarri, afirmou um comunicado que as forças rebeldes atacaram 2 navios separados, um americano e um britânico, no Mar Vermelho. Ele não forneceu nenhuma evidência para apoiar a alegação. Os Houthis não fizeram nenhuma reclamação sobre o ataque na costa de Aden. Pois é, tá aí essas questões aí. De novo, eles não se intimidam, já foram feitos 2 ataques em grande escala aí pelos britânicos, pelos Estados Unidos. A base lá, que continha alguns mísseis que eles iriam usar para os ataques às navegações ali no Mar Vermelho, porém, eles não se intimidam, eles seguem aí com a sua política de retaliações aos navios americanos e britânicos, de comércio, né, que estão com bandeira americana, britânica e também israelense, né? Então eles continuam firmes aí no seu objetivo de atacar esses navios comerciais. E aí fica uma dúvida, essa missão que está sendo liderada pela Marinha Brasileira, ela vai influenciar nessa questão aí? E aí eu trouxe essa reportagem aqui, que fala a respeito dessa missão, onde o Brasil está liderando, que é a CTF 151, contra a pirataria. E aí já diz bastante aqui, porque na explicação da missão aqui,
ela diz o seguinte, ó, a STF 151 foi criada em janeiro de 2009 com um mandato específico baseado em missões de pirataria. Ou seja, o Brasil não vai se envolver nessas questões e quando acontecerem ataques routes. Eles estão lá especificamente para questões de pirataria. Quando identificarem que for uma questão pirata, eles vão agir. Lembrando que já é a segunda vez que o Brasil assume, que a Marinha Brasileira assume essa missão, que é uma missão contínua lá, que está desde 2000. Deixa eu ver aqui a data. Ela está desde 2009, né? Com essa missão aí, com relação às revoluções que aconteceram lá no chifre da África, lá na Somália, isso, no país da Somália. A partir daquele revoluções que teve lá, começou a se criar essas missões, né? E são forças-tarefas, são 5, no total são 5, e a 151 agora está sob comando da Marinha Brasileira. Agora vamos sair um pouquinho aqui do Oriente Médio e vamos para os Estados Unidos, porque os republicanos estão desabando. Biden culpa Trump enquanto o acordo da fronteira vacila. O Senado ainda não votou o pacote de segurança nacional, mas o presidente já atribuiu a sua ao seu provável rival em 2024. O acordo fronteiriço bipartidário parece à beira da combustão e o presidente Joe Biden, na terça-feira, colocou a culpa disso diretamente ao Donald Trump. O que está acontecendo? Eles querem aprovar lá nos Estados Unidos um pacote para ajudar as questões da fronteira, as questões da Ucrânia e as questões de Israel. Porém, a parte dos republicanos está muito relutante na aprovação disso, porque eles não querem mais destinar dinheiro a conflitos internacionais. Eles querem muito a questão da fronteira, mas esses conflitos que estão acontecendo fora, né, principalmente o que está acontecendo lá na Ucrânia, eles não querem mais financiar isso. Então tá esse embate, tá essa questão aí, porque até mesmo a proposta de Donald Trump é se voltar mais para as questões americanas e não tanto para as questões externas. E tá esse impasse aí, e o Biden agora falou coisas bem fortes e palavras bem fortes, que vamos trazer algumas aqui desta reportagem geopolítica. Todas as indicações são que este projeto de lei nem mesmo avançará para o plenário do Senado. Por quê? Uma razão simples, o Donald Trump. Porque Donald Trump acha que isso é ruim para ele politicamente, disse Biden em comentário ao State Dining Room. Ele prefere transformar esse problema em uma arma do que realmente resolvê-lo. Então, nas últimas 24 horas, ele não fez nada, segundo me disseram, a não ser estender a mão aos republicanos na Câmara e no Senado e ameaçá-los tentar intimidá-los para que votem contra essa proposta, disse o presidente, e parece que eles estão desmoronando. E, francamente, eles devem ao povo americano mostrar alguma coragem e fazer o que sabem ser certo, acrescentou. Mais uma vez, apelando ao Congresso para aprovar o projeto de lei, o presidente elogiou as rigorosas políticas de fronteira e de imigração do acordo, incluindo a autoridade de emergência que ele concederia para fechar a fronteira quando esta ficasse sobrecarregada. Ele a descreveu como a lei mais dura e mais justa já proposta e instou ambas as partes a irem além da política tóxica. Retóricas políticas, né? Tá aí o Biden querendo se safar em questão, porque essa questão lá dos conflitos Israel, Hamas, isso de certa forma pode ser uma bandeira para ele politicamente. E ele está muito queimado, principalmente ele não consegue firmar um grande pulo para o Biden, que seria bom para a questão dele na candidatura, seria ele conseguir esse acordo lá de cessar-fogo lá com Israel e Hamas. Ele deu um passo interessante hoje, nessa terça-feira, porque lá o Qatar disse que recebeu respostas positivas do Hamas para a libertação de reféns. Vou ler um pouquinho aqui dessa reportagem. O primeiro-ministro do Qatar disse na terça-feira que recebeu uma resposta positiva do Hamas para um acordo para a libertação de reféns em troca de uma pausa programada dos combates na faixa de Gaza. Palavras aí do representante do Qatar lá.
recebeu uma resposta do Hamas relativamente ao quadro geral de acordo relativo aos reféns. As respostas incluem alguns comentários, mas em geral é positiva. Adiantou Mohammed bin Abdulrahman Pani numa conferência de imprensa conjunta com o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken em Doha. O Catar, que tem mediado as conversações com o Hamas, tem unido esforços com os Estados Unidos e com o Egito, tendo em vista o acordo para uma pausa prolongada dos embates que possibilite a libertação dos mais de 100 reféns mantidos em cativeiro em Gaza desde os ataques de 7 de outubro. Tá aí, ó. De repente pode ser uma questão positiva para Biden nas eleições americanas. O problema é assim, ó. A questão do Hamas é muito mais fácil para o Hamas aceitar os acordos de cessar-fogo do que Israel, porque Israel está bem determinado na sua questão de continuar os embates, eles querem eliminação do problema. Então entenda que eliminação do problema você já imagina que seja. Então a ideia é não ter cessar-fogo, é não parar os embates lá na faixa de Gaza. O que você achou aí dessa questão do Hamas? Você acha que Israel vai concordar aí com essa questão? Deixa teu comentário aqui, teu comentário é relevante aqui também, sugestões são sempre bem-vindas. O meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.